A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queridos irmãos, hoje eu vou falar com vocês sobre números. Os números não mentem. Os números não têm sentimento. Os números não podem ser influenciados pelos discursos do púlpito da congregação cristã no Brasil. Os números representam fatos, representam as verdades. E de que números eu estou falando? Que números são esses? Pasmem, os templos estão crescendo mais do que o número de membros e eu vou trazer números para te provar isso hoje. Será que através de números lógicos e empíricos você consegue abrir os olhos? Você já parou para se perguntar por que é que se constrói tanto templo na congregação cristã no Brasil? Por que é que o som das britoneiras é um louvor que não pode parar em nenhum momento? Você já parou para pensar que esse número pode não representar de verdade o crescimento do povo? Como assim? Porque dizem que a obra está crescendo para justificar o pedido de dinheiro para arrecadar coleta para construir mais templo. Mas será que está crescendo mesmo? O que os números mostram para nós? Ou será que estamos diante de uma das maiores contradições administrativas da história da congregação cristã no Brasil? Fique comigo e eu vou te mostrar, tintim por tintim. Eu vou mostrar na tela documentos da própria congregação cristã no Brasil que não justifica esse monte de templo que estão construindo. Muito pelo contrário. Bem, para quem não me conhece, o meu nome é Josafá Agra, sou nascido e criado na congregação cristã no Brasil, batizado em 2001, tenho esse canal aqui para fazer análise dos dogmas, das crenças, das doutrinas e até do que é pregado nos púlpitos da congregação cristã no Brasil. A ideia é fazer você refletir, é saber você analisar se o que eles falam, pregam e ensinam está realmente de acordo com a Bíblia. Bem, irmãos, eu recebi dados, documentos oficiais, mais precisamente da região de Campinas. E eu quero que você olhe junto comigo para que você tire suas próprias conclusões sobre o tal crescimento da obra, que seria que crescimento é esse? Do povo ou de templo? Eu quero te fazer uma pergunta. Para justificar a construção, vamos por aqui, 10 novos templos numa cidade. Quantos membros a mais ou novos você acha que deveria ter para construir 10 novos templos? Eu vou chutar o número aqui. Para construir 10 novos templos, se fosse templos medianos, pequenos para médios, vamos por aí, 500 pessoas em cada um, para construir 10, né? Deveria ter aí no mínimo mais 5.000 novos crentes. Não é isso? 5.000 novos crentes, dividido em 10 igrejas, dariam 500 pessoas por cada igreja. Para justificar a construção de 10 novos templos, você deveria ter no mínimo, chutando uma média, mais 5.000 novos cristãos a mais. Bom, se você fez um cálculo desse jeito, parabéns. Esse cálculo é o correto. Mas você vai se assustar com o que eu vou te mostrar agora. E é com base nos números que eu vou te mostrar que fica aquela pergunta que eu sempre faço aqui. Afinal de contas, a CCB trabalha para crescer patrimônio ou povo? Afinal de contas, por que é que estão levantando tantas paredes, tantos templos se não tem gente para ocupar esses lugares? Isso é ou não é de se preocupar? Bem, nesse primeiro print, o que você está vendo aí é o crescimento populacional de Campinas de 2015 até 2025, 10 anos. Você vê que tem um crescimento aí de aproximadamente 24.000 pessoas. Um crescimento completamente normal para o tamanho de uma metrópole como Campinas. Um crescimento de cerca de 2%. Nada fora do normal. Agora, olhem para a membresia da congregação cristã no Brasil do mesmo período. De 24.000
435 novos membros. Em 10 anos, passou para 24.673 novos membros. Um aumento pífio de 238 pessoas em 10 anos. Sabe qual é a porcentagem disso, irmão? Isso dá menos de 1% de crescimento da igreja. Menos de 1%. É simplesmente um absurdo. E as pessoas dizendo que a obra está crescendo. Crescendo menos de 1%. Tem mais. Agora, irmão, pensa comigo. Olha o crescimento da congregação Cristã no Brasil de Campinas. 238 pessoas. Apenas 238 pessoas. E aí, a gente vai olhar esses números agora aqui, que são os números de templos. A quantidade de templo que a congregação Cristã no Brasil construiu de 2015 a 2025 são 10 templos. 10 templos para 238 pessoas. Faz jus o número, irmão? Como é que você constrói 10 templos em um lugar que não cresce? É em um lugar que cresce menos, é menos de 1%. Da onde você tira esse cálculo para fazer essas construções? E aí você podem ver que na região de Sumaré construiu mais 5 templos, em Hortolândia mais 7 templos, em Indaiatuba mais 4 templos, tudo da região. Montemor mais 2 templos, Valinhos tem menos 1, ali já tá até, acho que tá até vendendo o templo lá, mandando embora. Paulínia construiu mais 5 templos, Vinhedos não construiu nenhum, ou seja, um total de 32 novos templos na região. Faz algum sentido isso para você, irmão? Portanto, irmão, enquanto a congregação em número de membros cresce menos de 1%, você tem um salto na quantidade de templos de 93 para 103 novos templos. Isso representa um crescimento estrutural da igreja de 11%. 10 vezes mais. O templo cresce 10 vezes mais do que a população, do que os frequentadores e os membros da igreja. É um crescimento pífio. Dá para dizer, nem evangelho existe ali. Porque em uma cidade, como uma metrópole, cresce 238 pessoas. Que evangelho que existe nesse lugar? Como explicar essa construção desenfreada de templo? Quem explica isso? Eu desafio o CCBano para explicar isso. Se isso não tá com cara de alguma coisa errada, se isso não tá com cara de, sei lá, se tem alguém ganhando dinheiro nos bastidores com venda de produto para construção, material de construção, igrejas pré-moldadas, e eles estão aí a todo vapor, Brasil afora. O templo, a construção de templo cresceu 5 vezes mais o crescimento populacional da cidade. 5 vezes mais. E 10 vezes mais do que o crescimento de membros da igreja. Agora eu pergunto, quem é que explica essa matemática? Estão construindo o templo para quem? Para fantasma? Aqueles números são enviados pelos próprios CCBanos que estão lá dentro da administração. E agora eu quero mostrar para vocês aqui esse papelote, esse papelete. Quem tem acesso a esse papelete são pessoas que estão lá dentro, né, em alta posição. E tá aí, ó, o print para vocês que me mandaram da Igreja do Bonfim, Campinas. E ali você vai ver o resultado. Santa Ceia, a diferença para 2025 de 2024. 234 pessoas. 234 pessoas. É o aumento que tem. Isso é de se lamentar ou não é de se lamentar? E aqui nessa imagem você vê o crescimento na Santa Ceia da congregação de 0,93%. O templo, construção de templo, olha a barra que está ali. Olha a diferença, a construção do templo. Olha quanta construção. Quanto aumento? 10,75% o crescimento.
E o crescimento de habitante, 2,5. É o crescimento de habitante em Campinas. Agora vem o impacto e a bomba que eu vou mostrar para vocês. Queridos irmãos, você viu esse papelzinho? Nesse papelzinho te está dizendo que teve novos batizados e convertidos na CCB, 984 novas pessoas se batizaram. Então como é que você explica, se batizaram 984 pessoas, como é que teve um crescimento, ou seja, um resultado, foi só de 234 pessoas? Presta atenção, batizaram 984 pessoas o ano passado. O ano passado, na Congregação Cristã no Brasil, Campinas. E você tem um resultado final, ou seja, os batizados versus resultado de quem tomou a ceia, o aumento é só de 234 pessoas. Sabe o que significa isso aqui? O êxito da CCB. Saíram 750 pessoas de Campinas. O ano passado, o número caiu de pessoas que tomaram a ceia, 750 pessoas que saíram da igreja. Isso é número, isso é fato. Quem disser, depois de ver esse vídeo e continuar dizendo que a CCB está crescendo, você é um mentiroso. Você é um enganador. Porque os números não mentem e os números não deixam mentir. Presta atenção, irmão. Foram 984 novos batizados no ano passado, registrado no papelzinho. Mas quando faz o resultado final, batizados versus o número da quantidade de pessoas que tomou a ceia, só teve um aumento de 234 pessoas na ceia, que tomaram a ceia. Logo, aonde foi parar as 750 pessoas? Isso significa que as pessoas estão entrando pela porta da frente, enquanto outras já estão saindo pelas portas dos fundos. É óbvio que essas 984 pessoas que se batizaram, não seja elas mesmas que saíram, mas as pessoas que já estavam na CCB estão indo embora. Que a quantidade que está entrando não está conseguindo repor a quantidade que está saindo. E é por isso que eles estão desesperados. É por isso que eles estão fazendo circular e mais circular, atacando o crítico, dizendo para vocês não ver os críticos, porque eles vê pelo número. Nos números eles percebem o êxodo e a saída do povo da Congregação Cristã no Brasil. E essas pessoas que estão saindo não estão suportando mais o sistema CCB. A CCB não consegue mais dar resposta para as heresias e as maluquices que eles pregam e que eles falam. E a tendência, gente, é ir caindo mais. As pessoas estão falando que isso é Santa Ceia. O número de pessoas que tomam a Santa Ceia. Vocês sabem que o número de pessoas que tomam a Santa Ceia é muito superior ao número de frequentadores dos cultos normais do dia a dia. Ou seja, se você for fazer um verdadeiro balanço de quantas pessoas estão congregando, você vai ter uma queda absurda. Qualquer um sabe disso. Qualquer um em qualquer congregação do mundo sabe que nos dias de culto a igreja está vazia, na Santa Ceia ela enche. Esse número foi usando o número cheio. Esse número de 234 pessoas a mais está contando com aquelas pessoas que nunca congregam, que só vão na ceia. Deu para você imaginar agora o impacto que está tendo direto nas casas de oração da Congregação Cristã no Brasil? Porque se você fosse fazer um verdadeiro cálculo dos frequentadores, que é aquele que está indo lá, que é aquele que dá coleta lá, provavelmente você ia ter um número muito maior negativo, não é nem positivo. Você ia ter menos 1.000, menos 2.000, no mínimo aí, só na região de Campinas. E aí eu tenho mais um argumento preocupante para vocês da Congregação Cristã no Brasil, muito preocupante. Além do número ser bem baixo dos frequentadores, porque quem dá a coleta é quem frequenta o culto normal do dia a dia, não é o número de quem toma a ceia. Tá? Na minha comum mesmo,
onde eu fazia São Bernardo, você tinha lá 640 e tantas pessoas tomando a ceia, mas durante o culto, durante a semana, tinha 300, 400 pessoas no máximo. E isso é em todas as igrejas. Agora vem outra informação preocupante para vocês. Além do número estar baixo, tem muita gente que está frequentando e também pararam de dar coleta. Aí o número cai mais ainda. Você tem o número de frequentadores caindo e o número de quem está dando coleta caindo mais ainda. Porque tem muita gente ali dentro que já não quer mais dar dinheiro na congregação Cristã no Brasil. Ninguém quer mais ver seu dinheiro sendo levado, direcionado para construir templo. Ainda mais depois de informação como essa, que não tem explicação alguma. Como é que você justifica construir 10 novos templos, sendo que a igreja está em pleno declínio? Está despencando a congregação Cristã no Brasil. Não há justificativa de 10 novos templos para um crescimento de 230 e pouquinhas pessoas. Isso não é gestão. Isso é obsessão por patrimônio. Eu não sei se esses homens que estão na liderança da CCB, eles estão com juízo no lugar, porque não faz nenhum sentido. Eu entendo que para uma igreja que não tem nenhuma afeição para estudar a Bíblia, a CCB ela não tem nenhum projeto, ela não dá nada de estudo bíblico. Eu sei que é mais fácil construir, levantar paredes, do que dar estudo bíblico para o povo. Eu sei que é muito mais fácil gerir patrimônio do que cuidar de fato das pessoas. Do que você ter que ir lá, verificar se está tudo bem, você ir na casa de cada um deles. Eu sei que isso é mais fácil. Mas entenda uma coisa, irmão, você pode até achar isso mais fácil, você pode até continuar aí, mas isso é tudo menos evangelho. Essa igreja é qualquer coisa, menos igreja. Ela está mais para uma construtora disfarçada de igreja, e eu não estou falando isso para te atacar. Eu estou falando isso baseado em número, não faz nenhum sentido. A igreja é muito mais preocupada em construções do que gerir pessoas e alma. Bem, os números estão todos aí. Vai ter CCBano, defensor da igreja, que vai fazer cambalhota e dar pirueta para defender CCB, vai xingar a gente, vai me xingar, como fazem sempre, vão me difamar, mas os números estão aí. Talvez alguns, ou você em casa deve estar pensando, mas Deus sabe de todas as coisas. Não, querido. Não terceirize, não jogue na conta de Deus aquilo que vocês estão fazendo errado. Deus nos deu inteligência para você saber, de fato, quando o seu dinheiro está sendo mal usado, mal empregado. Estão construindo verdadeiros elefantes brancos que depois vocês não vão ter o que fazer com ele. O que é mais triste, que eu já coloquei nesse canal para vocês verem. Ancião presidente da CCB assume em público, em um culto online, que eles desviam dinheiro da obra da piedade para usar em construção. Ou seja, eles priorizam mais construção do que as pessoas. Você vai continuar dando dinheiro para isso, irmão? É sério que você vai continuar financiando esse crescimento desenfreado sem nenhuma necessidade? Até quando você vai fechar os seus olhos para essa expansão física sem alma alguma dentro dela? Sem ninguém, sem o cuidado de fato com o povo? Até quando vocês vão valorizar mais a compra de cimento do que a compra de arroz e feijão? Campinas está aí, os números estão aí. Campinas representa exatamente o que a congregação hoje se tornou. Uma grande empresa que trabalha para o seu próprio crescimento. Está aí para vocês verem. Muitos prédios, pouca gente. E muitos que acreditam num crescimento da CCB só da cabeça para dentro dele. Tudo isso para manter o status quo, né? Ou seja, faço parte de uma grande boa igreja. Mas só é bonito esse discurso ali, na narrativa. Quando você coloca em números, você vai ver a fraude que é o evangelho na CB. Que não tem evangelho, não tem igreja. Não é uma igreja de fato, é uma seita. É, na verdade, uma construtora que se disfarçou de igreja cristã. Meu irmão, se você concorda que os números não mentem, curta, compartilha, deixe o seu comentário de indignação aí embaixo e nos ajude a propagar esse vídeo para que os outros irmãos possam abrir os seus olhos.
nos ajude a mostrar que nada disso tem a ver com o evangelho e nem tampouco com o crescimento espiritual. É apenas uma denominação que trabalha pelo seu próprio nome. O meu nome é Josafá Agra e, meu querido irmão, aqui a verdade dói, mas ela te liberta. Espero que esse vídeo possa abrir seus olhos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.